Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira. A gente continua nosso bate-papo sobre as questões quânticas, os princípios quânticos e como aplicá-los na nossa vida cotidiana para que a gente tenha uma vida com mais consciência e com mais liberdade, com mais possibilidades. Então hoje a gente vai falar justamente sobre isso, infinitas possibilidades. Então vamos chegando para essa quinta-feira, que hoje é um dia muito especial. Nós estamos iniciando a lua solar da intenção, a lua que pulsa a intenção, que pulsa para que você possa realizar a sua intenção. E hoje também é o início de uma semana vermelha, nós estamos em Dali 1. Dali traz a focalização da energia, a semana vermelha traz o poder do conhecimento, que inicia a visão, e hoje é um dia espelho galáctico. Harmonizo com o fim de refletir, modelando a ordem. Selo a matriz do infinito com o tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder do Espírito. Então hoje é um dia propício para a gente espalhar e compartilhar conhecimento, assim como assimilar conhecimento, pulsar esse conhecimento e jogá-lo para o infinito, para trazer infinitas possibilidades para a nossa existência. O tema de hoje é o princípio da incerteza de Heisenberg. Tudo é predestinado? Será? Será que a gente tem condições de prever o futuro? Será que nosso destino está escrito nas estrelas? Será que já está tudo definido e que a gente está aqui só atuando? Vamos tentar responder essa pergunta juntos, né? Como eu comecei falando a semana passada, né, na nossa última live, a gente iniciou naquela semana uma série de lives a respeito da física quântica, né, dos princípios da física quântica aplicados na nossa vida, porque os princípios da física quântica, eles trouxeram uma revolução no mundo da ciência, no mundo da física. É como se os físicos clássicos tivessem um edifício gigante construído. Quando veio a física quântica, viram que aquele edifício estava construído na areia da praia. E aí veio a onda, derrubou tudo e tiveram que recomeçar a pensar sobre novos paradigmas. E a gente também precisa começar a pensar sobre novos paradigmas se a gente quer mudar a nossa vida e se a gente quer mudar o nosso mundo. Porque nós utilizamos equipamentos que são baseados na mecânica quântica, que trazem a ciência quântica para construir esses equipamentos e trazer conforto para a nossa vida, entre várias outras questões, até mesmo de saúde. Porém, a nossa mente continua funcionando num paradigma clássico, num paradigma materialista. E como que a gente consegue mudar isso? Tomando consciência, conhecendo, acessando o conhecimento. Por isso que alguns físicos aí, físicos quânticos inclusive, que foram mais corajosos, mais desprendidos, que enfrentaram a academia, trouxeram esses conceitos associados ao que a gente chama de espiritualidade, para poder trazer esse entendimento para a vida das pessoas, para que as pessoas tenham uma vida mais consciente e possam conduzir a sua vida de uma forma mais saudável até, né? Porque com a descoberta dos princípios da física quântica, mesmo aqueles que são apenas hipóteses, que ainda não foi possível fazer a comprovação científica, laboratorial deles, por falta de equipamento necessário, né, ou de condições materiais necessárias, ainda assim são hipóteses, são fórmulas que servem para a gente orientar melhor a nossa vida e servem para construir possibilidades, tanto da nossa vida quanto de equipamentos para a nossa vida. Então, a gente precisa acessar esse conhecimento, e esses físicos, eles trouxeram este conhecimento de uma maneira mais popular, de uma maneira que foi mais fácil das pessoas começarem a entender e fazer essa correlação com a nossa própria vida. Tem um documentário muito interessante, aliás, dois, né? Um já é mais antigo, o outro já é um pouco mais recente, mas que eu acho imprescindível que todo mundo que quer ter um pouco mais de lucidez, de conhecimento nessa área, de maneira simples,
tem que assistir, porque faz parte, a gente precisa realmente acessar essas possibilidades. Um deles é... Deu branco. Ai, meu Deus. Somos... Enfim, a hora que tiver que vir, vai vir. O outro é o Campo Unificado. Todos os dois estão disponíveis no YouTube. O Campo Unificado é esse mais recente. O outro anterior me fugiu o nome completamente. É um nome simples, todo mundo já deve ter ouvido falar nele, mas assim que eu lembrar eu coloco aqui. Se eu não lembrar durante a live, e se ninguém que está me assistindo aí lembrar e colocar nos comentários, eu deixo lá nos stories depois para vocês terem, né? Mas esses dois documentários são feitos por cientistas, por físicos quânticos, e eles trazem essa possibilidade de vocês entenderem de maneira muito simples o que é a física quântica e como que ela se aplica na nossa vida. O Campo Unificado, inclusive, ele já traz um conhecimento associado à própria questão do DNA como consciência. Então, assistam. Ele tem a versão dele legendada, tá? Ele é em inglês, mas ele é todo legendado, dá para assistir tranquilamente. E são depoimentos, demonstrações, experimentos fantásticos, assim. Assistam, porque eu não tenho como falar a respeito dele. Realmente é aquilo para você estudar, tá? Então, de acordo com a física quântica, à luz da mecânica quântica, tudo que existe se originou de uma onda portadora consciente de altíssima frequência, que carrega dentro de si todas as partículas. Tudo que é informação, tudo que existe é portado por esta onda primordial que é conhecida como vácuo quântico. Esta onda portadora, ela origina várias outras ondas que em decaimento de frequência vai formando tudo que existe. Portanto, tudo que existe é formado por subpartículas. Todas as subpartículas fazem parte desta onda. Portanto, esta onda contém todas as partículas e todas as partículas contêm a informação desta onda, porque de lá elas vieram. Na nossa última sessão de lives que eu estava falando sobre espírito, mente, alma, os corpos sutis, a gente falou muito disso numa vertente mais espiritualista, né? De que nós viemos do todo, para o todo nós retornaremos e como parte do todo carregamos toda a informação do todo dentro de nós, pois somos fractais do todo. Aqui eu estou falando a mesma coisa numa linguagem mais científica. Uma onda primordial portadora de tudo que existe, de altíssima frequência, de altíssima consciência, de altíssima inteligência, que gera todas as demais ondas de informação, que carrega dentro de si todas as partículas que compõem tudo que existe. Portanto, cada subpartícula, por menor que seja, carrega a informação desta onda portadora primordial. Portanto, cada subpartícula é um fractal desta onda portadora primordial. Desta forma, nós, compostos por partículas, átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, corpo, somos parte desta onda primordial de altíssima consciência, de altíssima inteligência, em decaimento de frequência para compor o que a gente percebe como material. Sendo assim, nós carregamos a informação de tudo que existe. Por que a gente não acessa? Depende do nosso nível de expansão de consciência e do nosso nível de frequência. É simples assim. Expande a consciência, eleva a frequência. O máximo de tempo que você conseguir sustentar a frequência elevada e você vai começar a acessar informações do todo que você não sabe de onde veio, não sabe por que veio, não sabe por que aquela ideia está na sua cabeça de fazer daquele jeito, mas você simplesmente sabe que aquele é o caminho. O que a gente chama isso? Intuição. Explicada de maneira científica. Tá vendo como
que a física quântica se relaciona com tudo que a gente já vinha estudando, já vinha praticando há eras na humanidade, mas que foi separado da ciência por conta desse período histórico que a gente teve aí entre igreja tomando poder, ciência sendo jogada na fogueira, né? Como muitos foram acusados de bruxaria por produzir ciência. Houve essa cisão, mas com o advento da física quântica a gente vê que tudo se relaciona, tudo se une, tudo fala da mesma coisa. Que a gente já sabia por acesso de outras pessoas, por estudos, por vivências, ou por textos antigos de várias outras religiões, não seria bem a palavra, mas vários outros estudos antigos que atualmente seriam classificados como religiosos, mas que verdadeiramente não são. São filosofias, né, de várias outras culturas, e agora, hoje, a gente tem a mesma coisa explicada pela física quântica. É claro que os físicos da academia vão falar que tudo isso é besteira, é balela, que a comparação que a gente faz não tem nada a ver. Porém, lá eles estão na academia, eles precisam seguir um modelo científico que ainda é muito restrito, tá? Mas vamos continuar aqui. Portanto, se tudo, né, vem dessa onda portadora de altíssima frequência, se todas as partículas carregam a informação do todo e nós temos acesso à informação do todo, porque nós somos compostos por estas partículas, nós, dependendo do nosso nível de expansão de consciência, fazendo essa mudança de paradigma do materialismo para o quântico, porque tudo passa pelo funcionamento da mente, a gente consegue acessar essas informações. E o que o princípio de Heisenberg tem a ver com tudo isso? O princípio de Heisenberg é um princípio da mecânica quântica que foi desenvolvido por um físico chamado Heisenberg, que diz o seguinte, deixa eu ler aqui direitinho para que vocês vejam, né, do jeito que o professor Eric deixou no curso Quântica para Todos. No princípio de Heisenberg, diz que o elétron pode ser encontrado em qualquer ponto do seu orbital em determinado instante. Essa é a frase que o professor Eric traz dentro do curso. O que isso significa? Imagina o elétron, né? O núcleo e os orbitais com vários elétrons. Como se fosse um sistema solar, gente. Pensa, os fractais, né? Você tem o Sol com as órbitas e os planetas. O elétron é o mesmo modelo. Aliás, o sistema solar é o mesmo modelo do elétron. Para determinar a posição de um elétron, você determina a posição, mas você não determina a velocidade que ele corre no seu orbital. Ou você determina a velocidade, mas não consegue determinar a posição. Você não consegue ter as duas informações ao mesmo tempo. Se você não consegue ter as duas informações ao mesmo tempo, você tem diversas possibilidades de combinações entre velocidade e posição. E isso gera uma infinidade de probabilidades de combinações. Pensa aqui, ó. Pensa nisso daqui. Ó. Vermelho e azul. Azul não, desculpa, verde. Se eu misturo vermelho e verde, né, numa tinta, eu vou ter marrom. Agora, se eu misturo o vermelho com o azul, eu vou ter roxo. Se eu misturo com amarelo, que eu não tenho aqui, eu vou ter laranja. Então, assim, cada combinação que eu faço com um determinado elemento, com vários outros elementos, eu vou ter um resultado diferente. Isso são as infinitas possibilidades que criam as infinitas realidades. Se eu tenho diversos elétrons num único átomo, e existe até a premissa de que existe apenas um elétron no universo inteiro, e que justamente por a gente não conseguir determinar a sua posição e a sua velocidade ao mesmo tempo,
ao ponto que a gente determina a velocidade, ele pode estar em vários pontos ao mesmo tempo, a gente tem infinitas possibilidades de combinação. Outra frase que o professor Eric traz dentro do curso Quântica para Todos. A onda primordial formada por todas as subpartículas vibrando a uma frequência altíssima, como o elétron pode ser encontrado a qualquer momento, em qualquer ponto do seu orbital, cada combinação dos vários elétrons gera uma determinada assinatura, gerando infinitas possibilidades e realidades alternativas. Conseguem entender o que o princípio de Heisenberg estourou na cabeça dos físicos materialistas? Se eu estou vendo essa pedra, se eu estou pegando essa pedra na minha mão e ela é composta por átomos, elétrons, prótons, nêutrons, como que eu não consigo determinar a certeza de que isso está aqui? Numa mente material, que é o funcionamento normal da nossa mente, isso é inconcebível. Porque eu estou segurando, eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou sentindo, né? Se eu jogar isso na cabeça de alguém, vai machucar. Vai ter uma certeza de que isso está aqui existindo, não é? Porém, quando a gente chega no mundo subatômico, as leis são diferentes, as coisas se comportam de maneira diferente. Então, existem outros princípios que vão determinar essa existência dessa pedra nesse exato momento. A gente vai ver em outras lives, mas eu não vou adiantar aqui, senão pode confundir um pouco mais. Mas o que o princípio da incerteza de Heisenberg diz é que esta pedra está existindo aqui neste momento, mas no momento seguinte ela pode simplesmente desaparecer e começar a existir numa outra realidade, a qual a sua consciência não compartilha. Quantas vezes vocês já não tiveram essa sensação de algo simplesmente ter sumido da vida de vocês? Vocês procuram, vocês perguntam, vocês reviram a casa inteira e vocês simplesmente não encontram. Já passaram por essa situação? Você tem algo, objeto concreto, material, que às vezes nem é tão pequeno assim para sumir com facilidade, você guarda sempre no mesmo lugar. Num determinado dia você vai pegar, cadê? Não está lá, você não tirou de lá, você não levou para lugar nenhum. Você revira o móvel inteiro, você revira o cômodo inteiro, você revira a casa inteira e você simplesmente não consegue encontrar. O que aconteceu? Teoricamente, ele deixou de existir nessa realidade e deve estar existindo numa outra realidade, numa realidade que a sua consciência não está compartilhando. Agora, diante disso, gente, vamos lá. Princípio da incerteza de Heisenberg, o título da nossa live de hoje. Tudo está predestinado? Coloca aí para mim nos comentários. Quem acha que está predestinado, quem acha que não está predestinado. Escreve aí para mim enquanto eu tomo um café. Tá bem. Vamos ver. Ó, sim, já passei por isso. Eu falo que derreteu. É algo desse tipo, né? Ó, Caroline Borges, terapia, está dizendo que não está predestinado. Teclin está dizendo que já acreditou que estava e hoje vê que não é bem assim. Palca Renata diz que não, pensa que não. Deixa eu ver os comentários acima. Ver se alguém soprou para mim o nome do documentário. Tema tão interessante para desmistificar preconceitos. Exatamente, Regina. Isso, Cláudia Bittencourt, gratidão. O nome do outro documentário é Quem Somos Nós. É esse mesmo que eu estava me referindo.
Então, documentário para vocês assistirem, dever de casa da semana. Quem somos nós? O Campo Unificado. Os dois têm no YouTube, gratuitamente e legendado. O professor Eric relacionava a quântica com a Bíblia, muito. Ele era um conhecedor assim dos livros antigos, né, como a Bíblia, o Corão, os livros do taoísmo. Ele conhecia muito bem e ele fazia essa correlação com a quântica de maneira linda. Ana, eu digo que é analisando as possibilidades futuras, mas com a energia deste momento. Podemos mudar nossa realidade. Fecor, tudo há possibilidade de mudança. Bom dia, Marcos. Dani, existem infinitas possibilidades. Então, gente, para essa pergunta, né, se tudo está predestinado, eu diria o seguinte, a minha resposta hoje é sim e não. Como assim sim e não? É um pouco difícil, né, para nossa mente materialista, polar, né, de polaridades, de dualidades, conseguir lidar com as duas polaridades ao mesmo tempo. Ou é preto ou é branco, né? Ou é sim ou é não, ou é amor ou é ódio. A gente não tem sempre as polaridades. A gente tem uma dificuldade de conseguir encontrar o caminho do meio, né? O tal do tal. Então, hoje a minha resposta é essa. Pode ser que amanhã mude, mas hoje a minha resposta é essa: sim e não. Por que sim e não? Porque se existem infinitas possibilidades que criam infinitas realidades, inclusive a multidimensionalidade que a gente viu anteriormente aí em relação aos corpos, né, que cada corpo sutil nosso ocupa uma determinada dimensão, essas realidades, essas possibilidades, essas probabilidades, todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quem é mais ou menos aí da minha idade, para mais, deve se lembrar de alguns programas que tinha na TV na final da década de 80, início da década de 90, que era um jogo assim de programa de auditório que tinha várias portas, né? Dependendo da porta que você escolhesse, você encontrava alguma coisa, um prêmio, uma pegadinha, às vezes era um prêmio mais legal do que o outro. Enfim, cada programa tinha seu jeito de fazer isso, mas tinha lá várias portas, né? Tinha algumas que você abria, saía um monstro correndo atrás de você. Era divertido para quem estava assistindo e para quem estava lá participando era uma possibilidade de ganhar algo bom ou uma possibilidade de cair numa pegadinha. Enquanto não se abre a porta, são possibilidades. E falando em possibilidades, vocês lembram daquela história do gato na caixa, de Schrödinger? É mais ou menos baseado nesse princípio da incerteza de Heisenberg. Enquanto o gato está dentro da caixa, existe a possibilidade dele estar vivo ou morto. E ele ainda pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, dependendo da realidade que você olha, dependendo da janela de realidade que você olha. Pensa na realidade como um espelho. Sabe um espelho? Eu não tenho nenhum espelho aqui, mas vamos fingir que isso daqui é um espelho, né? Aqui não tem desenho, tá? É só um espelho. Se eu jogo isso no chão, ele vai quebrar em vários pedaços. Cada pedaço vai refletir um determinado ângulo do local onde ele caiu. Cada pedaço é uma realidade alternativa. Cada pedaço que você olhar, você vai ter uma visão de uma possível realidade que aquele pedacinho de espelho está refletindo. Enquanto o espelho do lado está refletindo outra imagem. Conseguem fazer a conexão do que é as infinitas realidades? Então, por que eu falo que tudo está predestinado? Porque se existem infinitas realidades e todas elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, a sua vida inteira, o seu futuro inteiro já está acontecendo. Agora,
Por que que também não está predestinado? Porque dependendo das combinações que você faz, lembra? Isso daqui. Dependendo das combinações que você faz, esse com esse dá esse com esse dá esse. Você vai acessar uma dessas realidades diferenciadas. Então, se tudo está predestinado, também não está. É a mesma coisa do gato na caixa, ele pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Qual realidade você vai acessar? É isso que vai determinar. Mas é uma determinação que a gente faz de maneira inconsciente, porque a gente não tem conhecimento disso. E mesmo tendo conhecimento disso, a única coisa que a gente pode fazer é tentar fazer as coisas da maneira mais consciente possível, seguindo as leis universais, pensando no bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro, para tentar concretizar a melhor realidade. Fazer o máximo para que a gente consiga se conectar cada vez mais com a nossa centelha divina, para que ela nos oriente a construir a nossa melhor realidade. Para que a nossa melhor realidade, dentro das infinitas realidades possíveis, seja aquela que a nossa consciência vai começar a compartilhar. É complexo, né? Mas ao mesmo tempo também pode ser simples. Vamos a um exemplo prático do dia a dia. Estou aquecendo leite. Né? Você sabe que todo mundo aqui já deve ter experimentado isso, de colocar o leite no fogo, ficar ali meia hora do lado do leite e o leite lá nem tchum, né? Nem se mexe, não dá nem sinal de que está aquecendo. Aí você olha para o lado, quando você vê o leite derramou. Do nada, né? Como dizem por aí. Do nada o leite derramou. O leite, gente, nessa situação, ele é simplesmente um objeto, né? Agora, como que você vai se relacionar com essa situação, com esse objeto? O leite derramou, inundou o fogão, do fogão foi para o chão. Fez aquela meleca, sujeira imensa. Você pode olhar para aquilo e começar a reclamar, xingar, falar um monte de coisa, ficar reclamando, porque vai ter que limpar, porque vai ter que lavar, porque isso, porque vai dar trabalho, porque vai perder tempo. E fazer o que precisa ser feito, né? Limpar e continuar reclamando, continuar esbravejando com leite, né? E transformar aquele momento num peso gigante, como se fosse um verdadeiro castigo. É uma realidade. Ou você pode olhar para aquilo e achar graça. Aí, ó, tá de zoação com a minha cara, né? Eu olhei pro lado e ele derramou todo. Agora eu vou terminar de derramar tudo no chão e vou chamar os gatos para limparem por mim. Pronto, os gatos estão alimentados e o leite vai ser limpo. E você segue com a vida, leve. É uma outra forma de construir uma realidade daquela situação. Ou você pode simplesmente olhar para aquilo e falar: ai meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Vir aquele peso, se vitimizar, entrar num processo de apatia, fingir que não é com você e deixar lá o leite derramado no fogão, derramado no chão, juntando o bicho, apodrecendo. E aí toda vez que você entrar em casa vai estar aquele cheiro, aquela atmosfera de coisa entrando em decomposição, e isso vai te deixar cada vez mais para baixo, cada vez mais apático, cada vez mais sem energia. É a outra possibilidade de construir uma realidade. Você percebe que a mesma situação, só aqui nesse exemplo rápido, geraram 3 realidades diferentes? Isso na nossa vida é a cada instante. A gente escolhe, a gente define, a gente decide. Diante de 1 trilhão de caminhos que tem à minha frente, qual que eu vou seguir?
Quais emoções que eu vou trazer à tona nesse momento? Como que eu vou me relacionar com esta situação? Eu já falei isso diversas vezes aqui. O mundo se apresenta para você a partir da forma como você se relaciona com ele. Em outras palavras, a realidade que você vivencia depende das relações que você estabelece com as situações que você vivencia. É complexo, mas também é simples. O que a gente precisa? Estar sempre autoconsciente para que a gente possa realmente se conectar com a nossa centelha divina, com a nossa mente superconsciente e ter essa percepção, esse olhar de fora, ao invés de se envolver com as emoções do momento que vêm do nosso inconsciente e permitir que eles determinem a nossa realidade. Porque se você faz escolhas e toma decisões de maneira consciente, você está construindo as suas realidades. Se você faz escolhas e toma decisões de maneira inconsciente, você está entrando na aleatoriedade de causa e efeito. Tudo depende de você. Tudo parte de você para fora. Então, tudo está predestinado e tudo não está predestinado. Tudo já está escrito porque tudo já está acontecendo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro coabitam o mesmo instante. Você só determina qual linha temporal você vai acessar em determinado instante. E a partir daí você escolhe qual caminho você vai seguir para se conectar com uma dessas versões da realidade. Ok? Dúvidas? Muitas, né? Todas. Isso é um assunto assim, que a gente estuda, ouve um falando, ouve outro falando, vai nos livros e cada vez que você acessa esse conteúdo, você fica mais confuso do que tem mais respostas. E é para ficar confuso mesmo. A gente não tem uma mente preparada para lidar com esse tipo de informação. Só que estando confuso, a gente gera dúvida. Gerando dúvida, a gente gera perguntas. Gerando perguntas, a gente constrói conhecimento. Construindo conhecimento, a gente expande a consciência. Eleva a frequência. Se conecta com a nossa mente superconsciente e toma decisões e faz escolhas conscientes, construindo a nossa realidade. Então, gente, estudem, vejam e revejam os conteúdos. Tem lives gratuitas aí do professor Eric. Tem outros físicos falando sobre os temas da mecânica quântica aplicado à espiritualidade, aplicado ao nosso dia a dia. Alguns falam com uma linguagem mais complexa, outros falam com uma linguagem mais simples. O professor Eric conseguiu traduzir isso de uma maneira muito simples, por isso Quântica para Todos, né, o nome do curso, porque é realmente para que todos tenham condições de entender e aplicar isso na nossa vida. E assistam as lives que estão gratuitas no YouTube. Entrem no link da bio aqui do canal @TQA Brasil, peçam acesso para o mini curso Quântica para Todos, que é gratuito. Não vai ter assim uma explicação muito aprofundada, mas só de assistir já vai dar uma ampliada de consciência em vocês. E se quiserem aprofundar, façam o Quântica para Todos. O Quântica para Todos é um curso que muda a vida de qualquer um. E também, né, isso aqui ajuda bastante. Como eu disse, é um livro de cabeceira para você estudar, não só para você ler. Então, gente, conhecimento está aí, cada vez mais disponível para a gente, cada vez mais com facilidades para que a gente consiga acessar. Porque quem é aí da minha época sabe que se a gente quisesse estudar alguma coisa, a gente tinha que ir para a biblioteca, procurar livros em prateleiras, né? Eu não tive essa experiência porque eu moro numa cidade pequena, as bibliotecas são pequenas, né? De acordo com a cidade. Então, eu não tive muito essa experiência de ficar horas dentro da biblioteca para tentar encontrar um livro que tivesse o assunto que eu queria estudar abordado da maneira que eu conseguisse entender.
porque eram poucas as opções, a gente tinha que se virar com o que tinha. Mas todo mundo sabe a dificuldade que era para ir numa biblioteca, ficar procurando livro, lendo livro, tentando entender e muitas vezes sem ter alguém que pudesse te explicar, né? Porque se não fosse um tema que você estivesse estudando na escola, que você pegasse para estudar por conta própria, como eu fiz muitas vezes, né? Porque eu sempre fui muito curiosa, você lia e ficava com seu entendimento. Quando você podia levar o livro para casa, você conseguia esmiuçar melhor, fazer anotação, né? Desenvolver ali um conhecimento. Agora, muitos livros não podiam ser levados para casa, então passava, assim, um bom tempo dentro da biblioteca, né? Fazendo essa pesquisa aí, tentando trazer aí algum entendimento sobre alguma pergunta que havia surgido. Ou você ficava só com aquilo que a escola oferecia mesmo e tá tudo certo. Aos poucos você ia acessando uma coisa aqui, outra ali, que um ia falando, outro ia falando. Hoje em dia, a gente, sei lá, quero saber por que cachorro tem pulga, eu digito no YouTube, no Google. O Google me dá resposta. Se ele não me dá resposta, ele me dá um monte de PDF gratuito, que infelizmente, né, a gente sabe que é um crime, né, é pirataria, mas que vai discorrer a respeito desse tema. Vídeos no YouTube explicando a respeito. E a mecânica quântica está aí, gente. Na minha época, ela ficava restrita dentro da academia, a gente nem sabia que existia física quântica. Hoje está aqui, disponível para quem quiser acessar, para quem quiser estudar. Então, aproveitem a oportunidade. Usem isso para o crescimento de vocês. O Quântica para Todos é um curso de autodesenvolvimento. Ele é a primeira etapa, a preparação para você se tornar terapeuta? Porque ali está toda a fundamentação teórica que o terapeuta precisa saber para atuar dentro da terapia quântica aplicada e entender verdadeiramente o que ele está fazendo, para fazer com responsabilidade. Mas para quem não quer ser terapeuta, esse curso muda vidas. Tem um monte de aluno aqui do Quântica para Todos que pode dizer isso muito bem, e eu também, né? Porque mudou muito a minha vida. Então, invistam. É o melhor investimento que vocês podem fazer por si mesmos, tá? Estudem, adquiram conhecimento. Tem conhecimento gratuito, tem conhecimento aprofundado pago, tem conhecimento aprofundado pago que custa muito caro, tem conhecimento aprofundado pago que custa barato, que custa mediano, tem para todos os tipos, para todos os bolsos. Estudem. Isso é o melhor que vocês podem fazer por vocês. Mudar a sua forma de olhar para a vida, construir novas possibilidades, construir novas realidades, para depois vocês não irem aí para um lugar qualquer com uma pessoa que vai tirar tarô para vocês e falar, vai acontecer isso assim, assim na sua vida. Ou como tinha na minha época, alguém que pegava a nossa mão assim no meio da rua ali e vai aparecer um moreno alto de olhos azuis na sua vida. E você ficava lá toda boba esperando o príncipe encantado, moreno alto, bonito, sensual aparecer e não aparecia nunca, né? E aí qualquer pessoa com aquele perfil que você via, você já ficava naquela expectativa, né? E nunca acontece porque não é assim que as coisas são. O futuro não é determinado desta forma. Existem infinitas possibilidades. Quando a gente utiliza tarô, quando a gente utiliza mapa astrológico, né, mapa numerológico, a gente está abrindo possibilidades. Mas depende do seu caminhar, depende da sua escolha se aquilo pode ou não se concretizar na sua vida. Por isso que tudo está predestinado e ao mesmo tempo não está. Ok? Vamos ver se tem dúvidas aqui. Repete o nome dos documentários. Um deles é Quem Somos Nós? Eu acho que tem até Quem Somos Nós 2, que é um pouco estendido. E o outro é Campo Unificado. Os dois estão disponíveis no YouTube, tá? As meninas já responderam, ó. Dani e a Ana, embaixadoras aí da TQA, caminham junto com a gente. Já responderam, Quem Somos Nós? E o outro é Campo Unificado.
Ah, Porta da Esperança. Mas não era só Porta da Esperança, não. Eu lembro que tinha vários programas que tinha esse negócio de portas, assim. Porta da Esperança, eu lembro que era uma porta gigante do Silvio Santos, né? E aí a pessoa ficava ali na expectativa de ganhar o que ela precisava. Esse não, esse eram várias portinhas, né? Armários, enfim. E dependendo da porta que você abrisse, você acessava uma coisa. Eu não me lembro o nome. Faz sentido, sim e não. Tem um cronograma, mas nós mudamos ao longo da vida, sempre que tomamos decisões. A gente está construindo o tempo todo, Fabiana. Fábia. Não diria que existe um cronograma. Existem infinitos cronogramas, né? E aí, conforme as suas escolhas, conscientes ou não, você vai construindo o que vai acontecendo aí na sua vida, tá? Muito interessante, passado, presente e futuro. Sim, a gente tem uma experiência de tempo linear, passado, presente, futuro, porque a nossa mente é linear, né? A gente usa a nossa mente de maneira linear. Porém, passado, presente e futuro verdadeiramente não existem. O que existe é um tempo que informa tudo que acontece, tudo que existe na terceira dimensão. E esse tempo, ele vem do que a gente considera passado e ele vem do que a gente considera futuro para um centro, que é o não-tempo, que é a nossa consciência, que é o aqui e agora, que é o presente, que é esse estado de presença que eu sempre falo para vocês que vocês precisam ter para conseguir tomar decisões conscientes. Tem um físico, eu não vou lembrar o nome dele agora. Não vou lembrar porque eu assisti isso numa outra live. Eu não estudei a publicação dele, mas eu assisti numa live falando a respeito disso, uma live a respeito de física quântica, que ele colocou em prova a teoria da relatividade de Einstein. E a teoria da relatividade de Einstein é que ela é igual a mc ao quadrado, né? Ela tem duas variáveis de um lado, duas variáveis do outro. Ou seja, 4 variáveis, né? Opostas. Quando tem 4 variáveis opostas, esse físico diz que você só tem como ter 2 resultados. Um de um lado, oposto ao outro de outro. E isso, quando diz respeito ao tempo, que a teoria da relatividade de Einstein tinha a proposta de explicar o tempo, ele diz que, de um lado, você tem uma linha de tempo que vem do passado para o presente. Do outro lado, você tem uma linha de tempo que vem do futuro para o presente. A linha de tempo que vem do passado para o presente desorganiza o presente. E a linha de tempo que vem do futuro para o presente organiza o presente. E as duas se encontram construindo o agora. É um pouco complexo a gente entender isso, né? Porque a gente tem essa coisa de, mas e tudo que eu vivi é passado, não está acontecendo agora. Tá acontecendo agora. Tanto é que se você se lembrar de uma situação que você viveu aos 5 anos de idade, que para você foi traumática, você vai sentir a mesma emoção agora. Agora, esse trauma está conduzindo a sua vida, enquanto você não resolve ele com as informações do futuro que você está recebendo também agora. Isso é ressignificar, gente. É no agora, nesse não tempo, nessa expansão temporal, nesse estado de presença, de consciência, que você olha essas informações que desorganizam o tempo, acessa as informações que organizam o tempo e constrói as novas possibilidades da sua vida. Foi testado fisicamente, tá? É confuso, pois não fomos ensinados a raciocinar dessa forma. Alguma dica para facilitar o dia a dia? Estuda. É a única dica que eu tenho para te dar, porque tudo vai passar pelo conhecimento, aplicar o conhecimento e expandir a consciência. Porque a gente realmente tem uma visão assim muito fechada e muito linear de tudo, tá?
Então, quanto mais você estudar, quanto mais você trouxer esses conceitos e conseguir perceber eles acontecendo na sua vida, mais você tem condições de expandir a sua consciência e estar nesse estado de presença para conseguir ver as possibilidades e mudar a forma da sua mente funcionar. Gente, mente é moldável. Isso é explicado pela neurociência. O nosso cérebro constrói sinapses dependendo das atividades que a gente faz, dependendo das emoções que a gente tem, dependendo do pensamento que a gente desenvolve. É físico, está no nosso organismo físico. E a nossa mente não está no nosso organismo físico. Ela organiza o nosso organismo físico. Então, é moldar a mente. É uma ferramenta que você tem para cumprir a sua existência. Use ela a seu favor ao invés de deixar que ela controle a sua vida. Porque seria a mesma coisa que você entrar num carro e deixar que o carro determine para onde você vai. Isso é deixar que a sua mente controle a sua vida. Aliás, não só a sua mente e as suas emoções. Só que o carro é um objeto que está a seu dispor. Está ali para te ajudar, está ali para servir para você. Então você tem que determinar para onde ele vai. A mente é a mesma coisa e ela é moldável. A gente tem uma cultura, a gente tem uma forma de ensino, né, que faz com que a gente desenvolva essa mente linear, mas a gente tem condições de remodelar, tá? Está relacionado com o duplo? O que seria esse duplo? Por isso é importante haver congruência com os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Exatamente. Sentimento, pensamento, comportamento, escolha consciente igual à realidade. A biblioteca era muitas vezes parte do nosso lar, é isso aí. Porque não tinha outra alternativa, né? Hoje você tem o Google na palma da mão, o oráculo, né, da vida moderna. Tudo você pergunta para o Google. Na época você tinha que fuçar lá, igual traça em livro. O QPT, que é o Quântica para Todos, serve para mudarmos a nossa vida. Isso aí. Um presente para si mesmos mudou muito a minha vida. Cara, não tem como passar pelo QPT e não ter sua vida mudada. A menos que você só olhe, veja as informações e não se relacione com aquilo, que verdadeiramente não estude. Porque eu acho que nem assim. Assim, gente, dentro da TQA, a gente tem um processo que é chamado de catarse, que é o quê? Quando a sua mente começa a expandir, a sua frequência começa a elevar e o seu inconsciente começa a resistir para liberar aquelas travas e te manter numa zona de conforto. Então, essa guerra, né, entre a expansão de consciência e o inconsciente tentando te manter na zona de conforto acaba reverberando no corpo físico, que é os processos que a gente chama de catarse. Alunos, acho que todos, têm algum relato de estar assistindo lives do professor Eric no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque na época ele fazia 3 lives por semana, ou de estar assistindo Quântica para Todos, sem receber comando, sem passar por processo terapêutico e terem processos de catarse. O que é isso? Expansão de consciência a partir do acesso ao conhecimento e trazer o conhecimento para o autoconhecimento. Então, Quântica para Todos é um caminho sem volta, ele muda mesmo. Ai, bagunçou tudo aqui, gente. Peraí. Perdi onde eu estava. Ah, gratidão, Renata. Vanessa, querida, minha partilhante linda. Saltou lindamente. Parabéns. Muitas e variadas. Indico para as pessoas e elas ainda têm catarse. Tem sim, porque não tem como passar por aquele curso ou assistir as lives assim sequenciadamente, como a gente fazia na época, sem trazer isso para sua vida, como se fosse só uma informação que passou por você e não fez nada. Não tem. Ó, todo mundo aqui é a prova viva. As pessoas passavam mal, gente. Passavam mal mesmo. Igual passa mal quando faz o processo terapêutico e salta. Era incrível.
tá? Então, assim, se deem esse momento de presente. Não quer fazer o curso, ou não quer aprofundar no curso, não tem condições de aprofundar no curso agora, vai lá pro canal do YouTube, tenha todas as lives do professor Eric ficaram gravadas, ele fazia live 3 vezes por semana, tem muito material lá gratuito para vocês assistirem. Vai lá e assistam. Tem o mini curso Quântica para Todos, acessa aí o link da bio no canal @tqabrasil para vocês se inscreverem e conseguir o acesso, que é gratuito, mas precisa se inscrever, que também já é assim um grande passo. A minha vida começou a mudar no mini curso Quântica para Todos. A partir dele eu comecei a ver que o professor Eric fazia live toda semana, comecei a fazer acompanhar as lives. Fiquei esperando a primeira turma do Quântica para Todos para fazer o curso mais aprofundado, mas a minha vida começou a mudar no mini curso Quântica para Todos. Fez assim, ó, sabe, explodiu. Uma coisa incrível. Assistam. Tá lá, gratuito. É só se inscrever. Se deem isso de presente. Bom, vamos lá. É uma live ao vivo essa, né? Tudo que a gente fala aqui, tudo que acontece aqui, fica gravado. Inclusive, a hora que eu fui tomar café e babei um pouquinho, vai ficar gravado. Não tenho como editar essa parte. E também não tenho como editar nada, tá? Porque tudo que a gente fala aqui, quando acabar a live, eu vou precisar salvar para que outras pessoas tenham acesso e possam assistir esse conteúdo. E não tem como eu fazer a edição antes de salvar. Portanto, quem concorda com esses termos e sabe que vai ficar gravado disponível para outras pessoas assistirem em outros momentos e ainda assim quiser participar de um atendimento ao vivo para a gente dar uma olhada como está o campo energético, coloca aqui embaixo, eu quero e eu permito, que aí eu vou pegar aí alguém para poder fazer essa análise. Vamos lá. Uma aguinha. Uma última informação. Passado, presente e futuro. Passado vem desorganizando o presente. Futuro vem organizando o presente. O que é o momento presente? É esse intervalo entre uma inspiração e uma expiração. Observem o processo de respiração de vocês. Existe um pequeno intervalo entre inspirar e expirar, um pequeno instante que você fica sem respirar, sem inspirar e sem expirar. Esse pequeno instante é o exato aqui e agora. É onde está a sua consciência, é onde a sua consciência funciona. Está diante de uma situação difícil? Para, inspira, expira, de preferência com a coluna reta. Observe o processo. Se perceba, se observe, se sinta. É aí que está a sua resposta. Ó, Fê, a primeira que respondeu, eu quero e permito. Vamos lá. Vamos lá. Gente, o Instagram agora, quando você envia o convite para participar da live, ele dá um toquezinho, assim, como se fosse de telefone. Olá, tudo bem? Bem? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Qual o seu nome completo? É Fernanda da Costa. Uhum. Vou soletrar C-O-R-D-O. Peraí, só um minuto que minha caneta falhou aqui. Eu tô no da Costa ainda. Fernanda da Costa. É C-O-R. C-O-R. D-O-V-I-O. D-O-V-I-O. Qual a data de nascimento? É 5/5 de 1968. De 68. Ok. Vamos ver como é que está seu campo, Fê. Vamos. Tô fazendo curso aí, hein? Ah, então deve estar tudo certo. O pessoal começa a fazer o curso, começa a expandir consciência, elevar a frequência, se protege energeticamente, né? Depois é com você. Ótimo.
campo está limpo, como eu disse. É fato, gente. É verdade. Ó, de acordo com seus chakras nesse momento, qual a leitura que eu estou fazendo aqui? Muita vontade de fazer as coisas sem força para fazer. Sem conseguir organizar as ideias, sem conseguir energia para conseguir colocar em movimento as coisas necessárias, mas aquele ímpeto de colocar a mão na massa e sair fazendo, construindo tudo. É isso mesmo que está a sua vida? Nessas 2 últimas semanas está assim. Porque assim, Na você verdade, a organização, ela parece que falta alguma coisa, mas eu não identifiquei ainda. então, o seu chakra básico, que é a sua energia de base, o seu ancoramento, o seu chakra frontal, que é a organização da sua mente, o seu chakra do plexo solar e o seu chakra cardíaco, o plexo solar é aquele poder pessoal, né? E o chakra cardíaco, o sim para a vida, todos eles estão hipoativos. Eu estou explicando isso melhor, gente, porque ela é do curso, ela vai entender tudo que eu estou falando, né? Enquanto que o seu chakra sexual e o seu chakra laríngeo, que são os chakras da expressão, né? De você trazer a criatividade, de você expressar a sua essência nesse mundo, estão hiperativos. Então, assim, eu quero fazer, eu quero colocar minha verdade no mundo, mas eu não sei como. Não estou conseguindo encontrar o ponto para eu dar o primeiro passo. É isso que está me parecendo, tá? Então, assim, tenta perceber quais são as questões que estão te impedindo de seguir. Faz essa pergunta para você. Nesse momento, o que, que eu quero fazer? Nesse momento, não a longo prazo, tá? Nesse momento, o que, que eu quero fazer? E o que, que eu preciso para fazer que eu não estou conseguindo alcançar? Certo. Você faça essa pergunta. E de pouquinho em pouquinho você vai construindo. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa assim, mudar a vida, né? Sim. E a gente não. Parece um empreendimento muito grande, a gente não sabe como dar o primeiro passo. E isso vai drenando a nossa energia. Verdade. Tá? Então, assim, vá de pouquinho em pouquinho. Hoje, o que, que é o dia de hoje? Né? O que, que eu preciso fazer hoje para começar a movimentar isso que eu quero na minha vida? Mesmo que seja, sei lá, 0,0001% daquilo que você almeja, mas um pouquinho que você movimenta já dá um start, tá? E claro, vai estudando e trazendo aí para sua reflexão as travas que podem estar ocultas aí, né? Para deixar os seus chakras nesse nível, assim, de, de impedimento, de você trazer um foco, uma disciplina mental, uma concentração para conseguir concatenar tudo que você precisa para você poder deslanchar no que você deseja. Mas se você ainda está no processo aí de expansão, ainda vai vir a resposta, tá? Deixa eu ver. É um exercício, né? É constante, cotidiano. Deixa eu ver a sua frequência. Olha, a maior parte do tempo você está calibrando no nível de 10 elevado a 390, que é o nível do entusiasmo, logo abaixo da razão. Então, assim, já está ganhando uma expansão de consciência e boa para poder começar a fazer essa análise. Porque o entusiasmo já é aquele nível que você tem essa gana pela vida, né? Você tem esse ímpeto de ir para a vida, de fazer, de colocar a mão na massa, que é justamente o que seus chakras estão falando.
Só Uhum. que precisa ver aonde está sendo drenada essa energia que não está te possibilitando organizar tudo para você ir, tá? Tá. Mas esse nível do entusiasmo, ele é 10 elevado a 10 pontos abaixo do nível da razão. Então, logo aí você alcança uma clareza mental que vai te dar essa Já possibilidade vai também. ajudar, né? Tá? Vou Maravilha. harmonizar seus chakras para você. Se concentra aí. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ok, tudo harmonizado. E como dica, vai lá no YouTube, pega o vídeo Equilibrando os Chakras em 7 minutos, todo dia de manhã e à noite, com fone de ouvido, para manter os chakras harmonizados e colocar essa energia para circular a seu favor. Tá certo. Tá Obrigada, bom? Nádia. Gratidão pela participação. Gratidão. Beijo. Obrigada. Tchau. Gente, está vendo como é que estudar funciona? A gente tem muito aquela percepção de estudar só quando tem prova, estudar é só para quem está na escola, estudar é só para quem está na faculdade. Não é, gente. Adquirir conhecimento e colocar conhecimento em prática é para a vida. Então, tá tudo aí disponível. Não vou falar tudo de novo, porque fica um pouquinho cansativo para vocês ouvirem também. Mas busquem o conhecimento. Conhecimento verdadeiro, conhecimento com embasamento, conhecimento testado e aplicado, e que outras pessoas falem para você que funciona. Ou aqueles que você sente que funcionam. Mas procurem, busquem. É o melhor que vocês podem fazer por vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Gratidão, preciso ir. Depois vejo a live completa. Ok, Milva. Sempre ela fica salva aí para vocês poderem assistir. 11:11. Portal, né? 11 traz a força, gente. 11 na cabala é a força. Então, vou ficando por aqui. A semana que vem a gente se encontra de novo, quinta-feira, às 10h07, aqui no canal RBTQA Brasil, para a gente dar continuidade a essa série de lives sobre os princípios da mecânica quântica aplicados à nossa vida. Fiquem na paz e na luz, em Lakesh. Eu sou outro você.